Oi, crianças, bom dia. Então, dando continuidade nessas aulas, hoje a gente vai trabalhar com matemática, página 134. A gente vai estudar hoje múltiplos e divisores. Então, a gente inicia a nossa aula de hoje falando inicialmente sobre os múltiplos, depois a gente vai para os divisores. Vamos de cada vez. Então, no livro aqui, ele dá um exemplo, ele inicia com um exemplo. A Ana Célia irá trabalhar em um hospital no mês de abril. A partir do dia 2, ela trabalhará de 2 em 2 dias. Quais são os dias em que a Ana Célia irá trabalhar no mês de abril? Aí ele dá o calendáriozinho aí com o mês de abril e do lado os dias em que a Ana Célia vai trabalhar, que é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 e até o 30 no caso. Os dias em que a Ana Célia irá trabalhar nesse hospital formam uma sequência dos múltiplos de 2 que podemos indicar da seguinte forma. E aí ele separa que os múltiplos, ele diz que os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 até o 30 aqui no caso, na situação. Então aí dessa forma, como é que a gente denomina o que são múltiplos de 2? Denominamos múltiplos de um número o produto desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo dos números múltiplos, ele é encontrado nas tabuadas, por exemplo. Ou seja, o múltiplo de um número natural é qualquer número que ele possa ser multiplicado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até infinito, uma vez que os números não têm fim. Então, a gente consegue denominar quais são esses múltiplos de um número natural, pegando um número natural qualquer, de 0 até o número que você quiser, e multiplicar esse número pela sequência, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 1 de 10. Aí, ele deu um exemplo que é das tabuadas de multiplicação, no caso. Na página 135, por exemplo, ele dá a tabuada de 7. Então, você pegou o 7, que é um número natural, e fez a multiplicação dele pela sequência numérica. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você descobriu quais são os múltiplos do 7. Uma vez que 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3 é 21. Então, o resultado 0, 7, 14, 21, 28, até o finalzinho lá, esses resultados são os múltiplos de 7. O de 9 também, que ele deu o exemplo aí. 9 vezes 0 é igual a 0, 9 vezes 1 é igual a 9, 9 vezes 2 é 18, e assim sucessivamente. Então, você pega um número natural qualquer e faz a multiplicação pela sequência numérica. O resultado é os múltiplos desse número natural. No caso do 7, o múltiplo de 7 são 0, 7, 14, 21, 28, 35... até o finalzinho. Os múltiplos de 9 são 0, 9, 18, 27, 36, 45 e assim sucessivamente. Então, é aí que você consegue descobrir quais são os múltiplos desse número natural. Pegar um número natural qualquer e fazer essa multiplicação pela sequência numérica. E aí você consegue descobrir quais são os múltiplos desse númerozinho natural. Ok? Aí ele faz uma observação também em relação aos múltiplos. Os múltiplos de um número natural, ele formam um conjunto infinito, ou seja, os números não têm fim. Então, você pode ter uma gama de números de conjuntos numéricos. Por isso, eles recebem 3 pontinhos no final, por isso que tem esses 3 pontinhos, que é para indicar que aquela sequência numérica ela não acabou. E os 3 pontinhos eles são chamados de reticências, como a gente sabe. O 0 ele é múltiplo de qualquer número, então você pode multiplicar o 0 por qualquer número. 8 vezes 0, 0. 91 vezes 0 é 0. 134 vezes 0 continua sendo 0. E os números são múltiplos de si mesmo. 10 vezes 1, ou seja, quando você multiplica um número por 1, sempre vai dar o mesmo número. 10 vezes 1 é 1, 24 vezes 1 é 24, 9 vezes 1 é 9, e assim sucessivamente. Já os divisores de um número natural, ele deu outro exemplo. Carlos e 2 amigos, eles foram almoçar em um restaurante e gastaram R$234.
Sabendo que todos pagaram a mesma quantia, quantos reais cada um deles gastou? Aí ele faz a divisão, ele arma a divisão aí, 134 dividido por 3, você tem o dividendo e o quociente, e o divisor, desculpa, depois vem o quociente e o resto. Na divisão final aí deu 0, então na divisão acima o quociente é um número natural, no caso 78. E o resto é 0. Quando isso acontece, podemos afirmar que o dividendo é divisível pelo divisor. Então, sempre que você tem uma divisão onde o resto ele é 0, você diz que um número ele é divisível por outro. E aí, para a gente verificar se essa situação está correta, a gente faz a prova real. Mas aí, você fez a divisão, o resto deu 0, então você diz que um número ele é divisível por outro. Os múltiplos dos divisores de um número, eles estão relacionados entre si. Observe alguns exemplos. Por exemplo, 15, ele é divisível por 3. Então, 3 é divisor de 15. 3 dividido por... então, ele é múltiplo de 3. Se o 20, ele é divisível por 10, então 10 é divisor de 20. 20 é múltiplo de 10, então você tem uma divisão onde o resultado final foi 0, então você tem um número divisível por outro. Caso contrário, isso não acontece, não é divisível. Então você faz a divisão, resultado final deu 0, então você diz que esse número ele é divisível por outro, certo? Então é isso, qualquer dúvida, informações, entre em contato que eu estou disponível, ok?